vamos começar por esse momento, que é um momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Estamos aqui dia sábado e amanhã, tem muitos irmãos já começaram a me perguntar na semana, por tudo que vem acontecendo, a nossa voz é atemporal, a nossa voz é eterna. Mas sim, acontecem preocupações, acontecem coisas que talvez deixam aqueles que creem no Senhor um pouco confusos por aquilo, pelas divergências, pelas palavras para um lado e para o outro. E só o único que eu tenho a dizer que essa mensagem que a gente colocou aqui no Instagram, que não tem nada a ver com influência, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com network, as conexões que você tem, não tem nada a ver com a sorte, não tem nada a ver com a tua ou a minha capacidade. Sempre, sempre, sempre é o Senhor, sempre é Ele, toda a glória seja para Ele, todo o poder, toda a adoração, nós elevamos a Ele, mas porque sabemos que Ele faz todas as coisas, porque sabemos que sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que, por alguma coisa, eles nos chamam para andar no seu propósito, para andar nos seus decretos. E é por isso que nós estamos trazendo essa palavra, e hoje a palavra, a mensagem, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, tem a ver com aquilo que nos fala, influência. Essa palavra que é tão usada hoje, e que eu fui buscar ela na Bíblia. E, na verdade, eu não achei ela, né? Mas achei palavras que hoje são tomadas para transformá-las nessa influência. Na verdade, a única influência que existe nesse mundo que pode nos levar para Deus é o Espírito Santo de Deus. Mas eu, conversando ali com alguns irmãos e irmãs que me falaram, me perguntavam nessa semana, eu falei assim, meus irmãos, você acha que nós podemos influenciar alguma coisa? E eu quero fazer essa pergunta. Manda a tua opinião, manda aquilo que você acha para o nosso WhatsApp. Eu vou passar o meu aqui, que é 11 5562 7111. 11 5562 7111. E você me diga o que você acha segundo o teu parecer, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que você tem aprendido até hoje. Você, nós podemos influenciar alguma coisa? Ou somente o Espírito Santo de Deus é aquele que pode nos influenciar? Então, para começarmos com essa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre uma reflexão sobre isso, sobre o que é influência. Porque existem sim influências que são divinas, que só podem vir de Deus, e existem influências mundanas, que são aquelas coisas que estão aqui na terra. E essas coisas que estão aqui na terra são produzidas por quê, pastor Germão? Essas coisas aqui na terra são produzidas e são fruto do pecado. São fruto daquilo que vem da morte espiritual do homem e que simplesmente agem essas influências por aquilo que nós desejamos, pela cobiça do homem, pelo pecado do homem e por aquelas coisas que realmente nos afastam de Deus. Então, quando eu faço uma comparação entre aquilo que são influências divinas e influências mundanas, eu posso separar isso noutra palavra que é muito usada nesses tempos, que é a palavra cultura. E o que é cultura? Cultura, na verdade, é um conjunto, sim, de costumes que são feitos entre um povo que se reúne. Mas o que acontece com isso? A cultura do mundo, será que ela tem alguma coisa a ver? A cultura que a gente vive, será que ela pode influenciar a palavra de Deus? Ou há uma cultura que ela deveria influenciar todas as outras? Quando Jesus ele começa a pregar no Sermão do Monte,
ele realmente, o que ele está expressando, é essa cultura do reino. É a cultura e a identidade do povo que vive no reino de Deus. Esse reino que hoje é invisível, esse reino que não é desse mundo, mas esse reino que será um dia visível, terreno e que influenciará toda a terra. Hoje, você é parte desse reino. Será? Você é parte dessa cultura ou você está culturizado pela cultura do mundo? Então, para a importância de separar essa e discernir, né, o que é realmente uma influência nas nossas vidas, o que realmente influencia hoje nessas nossas vidas, eu posso dizer que em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz que as más companhias, elas corrompem os bons hábitos, elas corrompem os bons costumes. Então, será que os ambientes, eles podem ser uma grande influência para nós? E aí eu falo, depende como você chegar no ambiente. Depende o que realmente está influenciando para você no ambiente. Depende se você está exercendo um lugar de influência ou você simplesmente está ali e sem saber o que está acontecendo, você é influenciado por todo tipo de informação, de palavras, de mensagem, de luzes, de imagem, de tudo isso que pode realmente trazer para você novas coisas que você nem imagina que podem ser. Por isso, o primeiro ponto que eu quero tocar é sobre a natureza das influências, né? A natureza das influências, para entender o que é uma influência, vamos ver o que a definição de influência nos fala no dicionário da língua portuguesa. Influência é simplesmente uma ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. O que significa isso? Bom, hoje, essa semana eu discutia saudavelmente com o irmão sobre cooperação e influência, né? Ele pegou esse versículo de Romanos 8:28, que aonde diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, sabemos que realmente todas as coisas cooperam, mas que diferença tem isso? Não. Ele estava falando que ali aí nós tínhamos uma influência das coisas sobre nós. Não, mas cooperar não é a mesma coisa que influenciar. Cooperar significa que dois atuam pelo bem de uma coisa que já está. Então, significa que um cooperar com o outro não significa que um está modificando o outro, que um está influenciando o outro, mas que os dois juntos, eles cooperam para o bem de uma coisa. E é essa diferença entre influência e cooperação. Então, no reino existe influência, mas no reino também existe cooperação. Então, para que a gente possa exercer essa influência, nós precisamos primeiro ser influenciados. Então, como que eu faço para isso? Eu preciso primeiro diversificar e entender o que é uma influência positiva e o que é uma influência negativa. Então, inevitavelmente, eu preciso primeiramente saber o que essa influência vai causar no imediato, sim? E também no remoto. Por quê? Porque tem coisas que parecem boas, né? Tem coisas que parecem realmente que estão fazendo algum resultado que pode ser proveitoso hoje. Mas como eu faço? A gente está 1 grau a diferença da direção que o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus realmente ela requer para nossas vidas. Agora, ela parece pouquinho, mas daqui a alguns metros, alguns quilômetros, ela pode trazer uma distância que inevitavelmente pode ser difícil para a gente alinhar de novo esse ângulo. Então, hoje eu quero trazer para você, meu irmão, os ambientes, ele realmente pode nos influenciar, mas o que realmente corrompe ao homem? Será que é o ambiente ou será que é algo que pode nascer de dentro de nós? E aí eu faço sempre menção, o que a palavra nos diz? Jesus disse que só há um bom.
e aquele que está assentado nos céus. É aquele que está sentado sobre todas as coisas, é aquele que está no reino, meu irmão. É só ele bom, só dele vem a verdade, só dele vem a vida, só dele vem aquilo que é bom. E então, eu posso dizer o que com isso? Bom, só posso dizer que de mim só pode vir coisas que não são boas, ou seja, de mim só pode sair mentira, de mim só pode sair coisas que podem influenciar você, mas para o mal, irmão. E agora? Mas, pastor Germão, você está falando sobre a palavra de Deus e aquilo que ela influencia, e você está me dizendo que a palavra que você está falando, ela pode me influenciar para ir para o inferno? Eu falo assim, depende, porque se algo que está saindo de mim, ele sai do meu coração, do meu desejo e das coisas que me convêm, com certeza não vai ser nada bom para você, meu irmão. Mas se aquilo que sai de mim não é meu, e aí que eu quero chegar, que quando eu coloco algo de mim em cima da nossa pregação da palavra de Deus, ela pode corromper a verdade, transformá-la na minha mentira. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado, temor sobre todas as coisas, de não colocar nada de mim naquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo, ele pode influenciar negativamente você. Então, como que eu faço isso? Quem influencia essa verdade? Então, a palavra é a única que pode nos trazer esse conhecimento da verdade. Jesus, ele disse, convém que eu vá, para que venha outro igual a mim. Ele estava aqui e ele era Deus conosco, mas convinha que ele fosse, para que viesse outro igual a ele, outro igual da mesma natureza que o Espírito Santo de Deus, ao qual já não é mais Emmanuel, Deus conosco, mas agora é Deus em nós. E ali que está o segredo da verdadeira influência. É o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. Por isso que a verdadeira influência, ela só vem através daquilo que ela pode fazer em mim, mas não daquilo que vem de fora para dentro, mas aquilo que pode nascer no meu interior. Por isso que Romanos 12:2 nos diz realmente que a nossa mudança, ela precisa ser no nosso interior. Como que é isso? Sim, não nos amoldeis, não vos influencieis, não vos conformeis, não vos se conformem significa se fazer a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possamos sim experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como que a gente pode experimentar essas coisas? Simplesmente deixando que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos transformar. Ah, mas aqui a palavra diz transformai-vos. Claro, a única forma de me transformar é esvaziando-me de mim mesmo, é tirando tudo aquilo que tem de mim, tudo aquilo que pode influenciar negativamente para as outras pessoas e deixar que a água do Espírito, que essa água limpa, essa água que é a fonte da vida, venha e encha meu ser, inunde meu ser, para que tudo aquilo que está meu dentro de mim e não é bom, não agrada ao Senhor, não faz ao propósito que o Senhor ele me fez, ele te fez, não atende aquilo que está conforme a sua palavra, a sua vontade, seja limpo por essa água da vida. E essa água da vida é o que vai influenciar de verdade você, para que assim ela possa, através de você, poder influenciar a vida das outras pessoas. Provérbios 13:20 diz: quem anda com sábios, ele será cada vez mais sábio. Sim, é verdade. Mas hoje muita gente está confundindo isso. Está confundindo com a sabedoria do mundo, trazê-la e contaminar aquilo que realmente é sabedoria de Deus. Eu não posso fazer de um versículo aquilo que é uma doutrina para escarnecer aquilo que vem da palavra de Deus. O próprio diabo, ele usou a palavra para tentar Jesus. E às vezes as pessoas, elas tentam buscar uma palavra que
assente para eles uma tranquilidade naquilo que eles acreditam, naquilo que vem a se emparelhar, né, com aquilo que nós temos dentro de nós que não serve a Deus, né? A gente tem o Salmo 1 que ele disse assim: aquele que medita na palavra de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Mas, ao mesmo tempo, ela está dizendo que aquele que se deixa influenciar pelos ímpios, ele vai ter o mesmo fim que os ímpios têm. Então, será que a sabedoria do mundo, será que a sabedoria dos homens, será que a sabedoria que hoje o mundo aplaude é aquela sabedoria que eu posso me trazer, que posso trazer para mim, para influenciar aquilo que eu tenho, e eu posso fazer disso alguma somatória positiva junto com a palavra de Deus? Pô, irmãos, eu acredito que não. E eu vou explicar por que não. Não por aquilo que eu acho, não por aquilo que eu vivo, mas talvez por aquilo que eu creio. E em que eu creio? Eu creio na palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, o apóstolo João diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Irmão, não adianta você querer trazer coisas do mundo, querer viver segundo os padrões do mundo, querer ser aplaudido pelo mundo, mas que você queira realmente ser influenciado pela palavra de Deus, ser influenciado pelo próprio Deus, ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E somente através daquilo que você carrega, não é daquilo que você tem, não é uma capacidade pela qual você nasceu. Ah, mas eu nasci com coisas realmente que foram de Deus. Exatamente, até o próprio Messi, que não é nem crente, ele disse que a habilidade que ele tem foi Deus que lhe deu, que não pertence nem a ele. Imagina nós que conhecemos a verdade, achar que porque eu sou bonito, ou porque eu falo legal, ou porque eu tenho uma habilidade melhor do que os outros, eu posso dizer que isso é meu. Não, meu irmão, isso é algo que Deus deu para você. Isso chama talento, e talento na Bíblia é algo que vale muito, é algo que vale o preço de uma vida, e algo que é colocado diante de você não para te trazer glória, mas para te trazer responsabilidade. Por isso que o que realmente influencia é aquilo que você é transformado pela verdade, e você converte isso, ou se frutifica através de você com boas obras. Hoje, a gente vinha escutando e ouvindo o programa Amigos de Deus, né? E praticamente eles falaram sobre isso, né? Não é a fé que eu tenho somente ela se manifestar naquilo que eu creio, naquilo que eu consigo, naquilo que eu posso chegar a ser, mas ela tem que se manifestar através de obras de fé, através das obras que elas vão fazer com que, como disse Jesus, essas boas obras, que os homens as vejam e glorifiquem ao Deus que está no céu. Mas se as pessoas elas verem as boas obras que você faz e atribuí-las a você, aí quem perde a glória não é o Pai, mas é você que a ganha dos homens. Então, a glória de Deus, ela não é compartilhada, não é dividida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, é importante você saber, irmão, que tudo aquilo que nós fazemos que é bom, vem de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que é de verdade, na verdade não é nosso. Então precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. Aquilo que eu sou, ele não é meu. Aquilo que eu tenho, isso não é meu. Isso vem de Deus. Então quando eu tenho algo assim, eu só tenho que trazer para que os homens vejam que não sou eu, que não é o pastor Germán, que não é ninguém, mas que é Deus trazendo luz a uma vida que estava perdida, a uma vida que não tinha salvação, mas que hoje
ela pode trazer uma mensagem que é muito maior do que nós, é muito maior daquilo que nós fazemos. 2 Coríntios, ela nos diz, no capítulo 4, do 7 ao 12 e ao 17, que diz: agora nós somos vasos frágeis de barro. Por quê? Porque aquilo que contém é um grande tesouro. Assim, fica evidente que a excelência desse grande poder vem de Deus e não de nós. Irmãos, aqui está tudo, aqui está a verdade. Ainda eu precisei discutir 5, 10 minutos com o irmão que simplesmente está dizendo: não, mas eu tenho algo bom, eu sou bom. Ah, mas eu faço coisas boas. Irmão, aquilo que sai de nós, bom, isso só pode vir de Deus. Nós somos vasos de barro para que ninguém se glorie. Nós somos vasos frágeis. Por quê? Porque pode se quebrar por qualquer coisa. Qualquer palavra que alguém falar para você pode quebrar você. Qualquer acidente pode matar você, pode acabar com a tua vida, mas aquilo que você carrega é o importante, você é aquilo que tem valor. O vaso de barro não vale nada, mas o que vale é o conteúdo desse vaso de barro. Só que, por outro lado, aquilo que não carrega o Espírito de Deus, pelo qual você foi feito, eu fui feito, para carregarmos o Espírito de Deus, mas quando Ele não está aí, você pode carregar qualquer coisa. E é isso que nos traz a influência daquilo que nós carregamos, influência daquilo que, qual é esse líquido que está contendo esse vaso. Qual é o líquido pelo qual está correndo todo o tempo? Se é algo bom, se é a água da vida, se é as fontes que saem do próprio Deus, ou se é aquilo que simplesmente nasce de mim, nasce do mundo, nasce das coisas que eu ouço, nasce daquilo que eu acho que eu posso me tornar, nasce daquilo que eu trago de livros que realmente negam o meu Criador. O que você carrega, meu irmão? O que você carrega? O que você é influenciado é aquilo que vai influenciar de vós. Nós ouvimos hoje, vou trazer uma falácia do mundo, né? A falácia diz que aquilo que você foca, né, você expande. Essa não é a falácia do mundo. Eu vou falar outra coisa. Eu digo que, na verdade, aquilo que eu expando, aquilo que eu foco, na verdade, é exatamente aquilo que eu bebo. Qual é a fonte que você está bebendo? Aqui, nós sabemos que essa influência do mundo moderno, a influência da televisão nos anos 50, 60, 90, a influência de hoje das mídias sociais, a influência da cultura, do consumismo, do materialismo, porque sim, todas as coisas que a gente acha que são boas, na verdade são feitas com um pensamento materialista. E o que significa isso, materialista? Materialista significa que não existe nada a não ser do que pode ser tocado, medido. Ou seja, essa crença, ela está simplesmente negando o espiritual, negando aquilo que nós sabemos que criou esse mundo material. Ou seja, imagina que você está crendo num livro, está crendo numa doutrina, você está crendo numa suposta ciência que ela primeiro, antes de nada, ela está negando o nosso Deus, o nosso Criador, a verdade, a vida. Ah, mas eles parecem que são coisas parecidas. Parecem. Mas o problema é que, enquanto a gente estiver na superficialidade, muitas coisas se parecem igual. É mais, dependendo da onde você olhar uma lagoa, né? Você não consegue ver se a água está turva ou a água está limpa. Então, dependendo do que está refletindo de cima, você não consegue ver o que realmente é o conteúdo desse líquido que está do lado de baixo. Mas eu vou falar para você, só você colocando na boca, você vai saber qual é o gosto que isso tem. Por isso, aqui o nosso querido amigo Tiago, nosso irmão, o irmão do Senhor, ele disse assim: como que pode sair da mesma fonte água amarga e água doce?
Será que é possível fazer isso? Bom, ele disse assim, a partir do 3:12, né? Ele disse assim: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele pergunta, diz que demonstre o seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Mas quando ele fala aqui, ele fala da sabedoria de Deus. Por isso, contudo, se vocês se abrigam no coração, ou abriga no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Ou seja, quando a gente se acha sábio nós mesmos, aqui está dizendo que eu posso abrigar no meu coração inveja, eu posso abrigar no meu coração ambição egoísta. E, na verdade, você vai ver que quem quer a glória dos homens, ele só pode obter glória dos homens. Ele quer sempre estar mais acima de outra pessoa. Ele quer estar num pódio. Ele quer estar, né, no palco. Ele quer ser reconhecido, né? Então, isso é ambição egoísta. A verdadeira sabedoria é aquela que se coloca, como disse Paulo, acreditando que vocês se sentem inferiores aos outros. E o que é isso? Não é que eu sinto que você é melhor do que eu, mas eu me coloco numa posição inferior a você para te servir. Porque aquilo que me é dado a mais, isso só serve para servir você. Aquilo que foi me colocado como um talento melhor, como uma forma de expressão, como uma inteligência talvez para entender coisas diferentes ou fazer um arranha-céu, isso somente foi me dado para que a glória de Deus seja manifestada na minha vida. Isso somente foi me dado para que eu possa servir a cada vez mais pessoas. Então, se aquilo que vem, a verdadeira sabedoria, ela só serve para me saber que eu vou servir com aquilo que eu tenho a mais do que os outros podem ter, então simplesmente eu não quero reconhecimento, simplesmente eu não quero estar no pódio, simplesmente eu não quero estar no palco, simplesmente eu quero estar lá embaixo servindo. É como o nosso Senhor nos disse: aquele que quer ser maior no reino dos céus, que seja o menor, que seja o servo, que se entregue. É ele mesmo que, sendo o próprio Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, mas antes dele, ele se esvaziou a si mesmo, se colocou na forma de homem, veio aqui, andou entre a sua criação e o que ele fez? Serviu até aos homens. Como? Não, mas ele foi obediente até a morte. Sim, mas ele serviu aos homens, ele andou com eles, ele lavou o pé dos seus discípulos, ele se entregou por cada um deles. Ele é o verdadeiro amigo, ele é aquele que se entrega. Eu cheguei a essa palavra porque a mensagem, eu vou conversar no próximo sábado sobre a mensagem. Eu tenho muito para conversar sobre vocês, sobre a mensagem, mas o verdadeiro amigo, como nós ouvimos no programa anterior, amigos de Deus, o verdadeiro amigo de Deus, o que é o nosso exemplo, é aquele que é o nosso pai na fé, Abraão, que foi considerado amigo de Deus. Esse amigo de Deus, ele simplesmente foi amigo de Deus porque ele entregou para Deus. Amigo é aquele que dá, não é aquele que recebe. Irmão, para de você buscar amizades por aquilo que eles podem te dar. Para de você buscar amizades por interesse. Isso não é amizade. Isso é qualquer coisa menos amizade. A amizade verdadeira é aquilo que o nosso Senhor, depois de ter dito, ensinado aos seus discípulos, depois dele estar com eles durante 3 anos e meio, depois dele escolher, depois deles enviá-los, depois deles ensinar, depois dele dizer: até quando vos sofrerei? Depois de tudo isso, no momento que ele já estava para entregar a sua vida em prol deles, ele disse: agora eu posso dizer que vocês são meus amigos. Porque no momento que ele entregou tudo por eles, ele realmente pode dizer: isso é a amizade, isso é a verdadeira amizade. E quando você buscar amigos no mundo, você busca amigos
por aquilo que você pode dar, não por aquilo que eles podem te dar. Mas tirando isso e deixando para o próximo, abrindo essa portinha para o nosso próximo sábado, nosso próximo programa, eu quero que vocês entendam que tudo isso vai para chegar em um lugar. Não é aquilo que eu quis, não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que eu entendo quando eu vejo a palavra de Deus. Aonde queremos, aonde a palavra de Deus nos leva para tudo isso. Não esperemos nada dos homens. Irmão, para de você achar que a tua fé, ela só se reflete naquilo que os homens podem te dar. Para de você olhar no horizontal. Para de você pedir para Deus, mas esperar no irmão. Para de você viver das migalhas dos homens. Para de você. Nós podemos sim, como aquela mulher, viver e dizer assim, mas os cachorrinhos, eles vivem das migalhas do seu Senhor, do seu Senhor. Não coloca senhorio nas pessoas que estão à mesma altura que você. Não coloca senhorio nas pessoas que não podem ajudar você. Não coloca senhorio, significa você está entregando para ele, você está entregando a chave da corrente que você mesmo fechou no poder de uma pessoa que não pode fazer nada por você. Coloca o senhorio naquele que é Senhor de todas as coisas, naquele que criou todas as coisas. Traz aquilo, crê que não é um homem que provê, mas que é Deus, o dono da providência, que Deus, Jeová Jireh, Deus proverá, é aquele que disse Abraão, amigo de Deus, quando estava pronto para entregar o seu filho, ele disse assim, Deus proverá para si o seu cordeiro. Meus queridos irmãos, a vida vem de Deus, a cura ela vem de Deus, a bênção ela vem de Deus, tudo vem de Deus. E por isso que só Ele a verdade, só Ele o caminho, só Ele é a vida, só Ele. Do homem só pode vir mentiras. E por isso vou chegar, se ainda você tem dúvidas daquilo que vai acontecer amanhã, eu peço para você fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia não chamou você para votar. A Bíblia chamou você para orar. Porque quem coloca as nossas autoridades é o Deus soberano. É o mesmo Deus que quando estava aqui na terra disse para o suposto poderoso, a tua autoridade foi meu pai que colocou. Foi imposta, você não tem autoridade. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e para tomá-la de volta. Ele é aquele que pode voltar à vida. Ele é aquele que pode ressuscitar você. Ele é aquele que pode trazer aquilo que você realmente precisa hoje. Por isso, para de olhar para o futuro pela decisão que vai ter amanhã. Para de olhar para o futuro por se vai ganhar X ou Y. Para de você prestar atenção naquilo que está dividindo, naquilo que está sendo dividido. Um reino dividido não subsistirá. Não é direita, nem esquerda, nem centro. É um reino. Esse reino não é desse mundo. É o reino do nosso Senhor. Irmão, você está aqui para influenciar. Você está aqui não é para votar. Você está aqui, os nossos governantes, mesmo que eles sejam filhos de Deus, ele não é para você terceirizar. A mudança que Deus quer, ela é de baixo para cima, não de cima para baixo. Ele veio para o fim, para o baixo de todo. Ele veio para ser um homem. E ele disse que você pode mudar. Você pode mudar através de quê? Através da influência que ele pode fazer em você. Deixa que ele faça influência de dentro para que você possa influenciar os outros. Para que você realmente seja instrumento nas mãos de Deus e que você realmente possa, amanhã, não importa qual seja a eleição, não importa qual seja o resultado, mas que você possa realmente se entregar aquilo que ele faz como soberano. Ele que impõe as leis. A Bíblia nos diz que tudo vai piorar,
Então, não é essa eleição que vai salvar o mundo, não é essa eleição que vai salvar você, não é essa eleição que vai salvar São Paulo, mas é a palavra de Deus que vai salvar esse mundo. É a palavra de Deus que vai trazer o reino dele. É a palavra de Deus que vai fazer. Portanto, nada você pode temer, nada pode te condenar. É importante que você entenda que tudo tem a ver com o Espírito Santo de Deus. E é aquilo que você vai fazer com Ele, aquilo que você vai deixar que Ele faça na tua vida, que Ele pode mudar a vida dos outros, que Ele pode mudar a tua realidade, que Ele pode curar você, que Ele pode trazer o reino de Deus aqui nessa terra. Deixa ser usado por Ele, deixa para que você possa realmente ser manifestante dessa glória que só pode vir dele, que você não tem nada, como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer, mas sem ele nada nós podemos conseguir, sem ele, porque ele é tudo, ele é a vida, ele é a luz dos homens, ele é aquele que pode não somente mudar eu, que sou um simples pecador, mas ele pode mudar você, a tua família, o teu bairro, a tua cidade, essa nação e todo mundo. Mas o mais importante para ele é que você se entregue a essa verdade, que você realmente creia que ele é Deus e que o homem não tem nada que se comparar com esse Deus, não tem nada que possa fazer. Ele tem o controle de todas as coisas, eternamente toda a glória, toda a honra sejam dadas a ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, essa é a primeira de muitas. Eu espero que semana que vem você já interaja mais. Você já sabe, vamos falar sobre amigos, sobre amizade, sobre o valor da amizade, sobre será que eu devo buscar amigos por aquilo que me convém ou será que eu preciso ser amigo de verdade por aquilo que eu posso entregar para outro alguém. Vamos a ver os pedidos de oração. Temos pedidos de oração. Deixa ali no WhatsApp. Eu não estou conseguindo olhar aqui, mas eu sei que você vai mandar. Manda teu pedido. Eu tenho aqui um pedido muito importante, um pedido de oração da nossa irmã Renata. Ela passou por uma intervenção desde maio. Ela teve que ser aberto a sua cabeça, teve que ser tirado uma cervical. Mas ela está glorificando o nome do Senhor. Ainda ela está passando por esse processo, mas Deus tem dado graça a ela. Ela tem manifestado essa gratidão a Deus, mas ainda ela pediu oração. Por isso que nós vamos olhar, vamos orar por ela, com certeza iremos visitá-la, mas eu quero que você também coloque ali no teu joelho, quando você dobra os teus joelhos, para que você ore por ela. Mas antes disso, eu quero dizer para você que não importa o que você está passando hoje, Deus é aquele que pode suprir todas as necessidades. Ele é aquele que pode mudar a tua vida. E eu quero te convidar para que você faça parte dessa mudança conosco, na Família Infinito Amor, para que você possa participar. Sim, dessa família, nós queremos receber você, queremos cuidar de você, irmão. Entra em contato conosco. Nós temos amanhã, como todo domingo, 10 horas da manhã, o nosso culto, nosso estudo de oração, nossa celebração ao nosso Deus. E você que hoje você não está congregando, que hoje você está parado, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 11 5562 7111